Eu vejo essa questão, óbvio, né? Educação, com certeza, temos que começar ali as pessoas repensarem. Só da gente ter uma consciência de repensar o consumo, por exemplo, né? Já seria um grande ponto. Se todo mundo comprasse apenas o que precisa, ou comesse apenas o que precisa, ou consumisse apenas o que precisa, a gente teria ali uma distribuição, um impacto muito menor, né? E às vezes talvez nem precisássemos decrescer a economia, não é verdade? Aí é que tá, né? Porque, pô, a gente falando da indústria da moda, né, que foi comentado aqui, produzimos bilhões de peças de roupas, mas bilhões e bilhões, centenas de bilhões de peças de lá no roupas usando. Atacama. Né? Nós jogamos lá no Poxa, Atacama. não, a gente não precisa, né? Eu falo por mim mesmo, esses dias, cara, assim, eu tenho 2 portas de guarda-roupa, algumas gavetas ali, peguei metade, ensaquei tudo, coloquei ali, coloquei a data, e provavelmente daqui a um ano eu não vou ter usado aquelas roupas. E aí você fala assim, putz, eu estou comprando que nem um maluco. Eu ainda, assim, não, né? Mas para mim não, mas pelo que meu guarda-roupa mostra, sim, né? E tem gente que tem, sei lá, 5, 6, 10 portas de guarda-roupa, um closet, e não é suficiente, ainda sempre precisa comprar mais alguma coisa, né? 10, 15, 20 pares de tênis, sapatos e etc. Então, olha só que maluquice, né? Eu peguei aqui um dado, né? Por exemplo, se a gente vivesse como os Estados Unidos, todo mundo, né? O mundo inteiro, a gente precisaria de 5 planetas. Se a gente vivesse como a Dinamarca, se a gente vivesse como a Dinamarca, a gente precisaria de 4,3 planetas, né? Como a Alemanha, 2,9 planetas, como a China, 2,3 planetas, como o Brasil, 1,8 planetas, né? E como a Indonésia, 1,1 planetas. Aí, eu te pergunto, você falou assim, putz, como é que a gente pode resolver isso de uma vez? Eu teria que trazer todo mundo para a base de um planeta. Então seria o decréscimo econômico que nós Então eu tenho que decrescer o padrão de vida do americano 5 vezes. Ou eu tenho que pegar o que gera esse impacto, que é, por exemplo, a grande parte, a geração de energia, e ter uma transformação radical na matriz energética de tipo zerar a emissão. Eu tenho que desenvolver uma ração para o gado que ele não vai mais soltar metano. Eu tenho que. Eu acredito na biotecnologia nesse sentido. Você entende? A gente volta para uma agricultura de subsistência, a gente volta para o simples. Eu acho isso tão louco, como que a tecnologia vai... Há uma década atrás eu já pensava nisso, eu falava, gente, vai chegar uma hora que vai dar um boom, a tecnologia vai chegar com o orgânico aqui, ó, e aí? Né? Porque a gente vai ter que voltar para o simples, não, as coisas não são excludentes. Fazer mais com menos. Existem várias oportunidades, por exemplo, fazendas hidropônicas. Qual o grande problema de um país como o Brasil? Bom, você produz muito na agricultura, mas você tem centros de consumo que estão distantes dos centros produtores. Consequentemente, você tem transporte. Isso gera um gasto imenso. Gera um gasto. Tem um problema de infraestrutura, né? De logística. Exato. Então, esse gasto, ele é crescente. Isso se torna inviável. Isso se torna inviável. Um exemplo, se nós tivéssemos na cidade de São Paulo, ao invés de tantos prédios de apartamentos, vários deles como fazendas hidropônicas verticais, nós poderíamos estar alimentando a população de São Paulo sem o gasto do transporte intermunicipal de alimentos. Mas com o gasto de localização gigantesca. Né? Em que sentido? Porque eu estou usando um prédio que, teoricamente, poderia estar habitando ele. Mas lá no Itaim. Mas para quê? Para que você vai habitar esse mundaréu de gente numa cidade que cá entre nós virou um inferno? Essa cidade virou um inferno.
Eu tenho que ter uma administração focada no longo prazo. E assim como as empresas, eu olho para o curto prazo. Hoje é muito fácil para um CEO se comprometer com metas para 2030, 2050 de net zero, porque ele vai se aposentar daqui 10. Ele e olhe lá. Fala. Todos eles e olhe falam, lá, assim, que vou zerar tudo. Ô, meu amigo, como você vai zerar? Me fala como você vai zerar. Me prova na primeira apertada de porca que o mercado dá ali, né, virou a chave um pouquinho, as metas já começam a cair. Exato. O posicionamento começa a mudar. Então, o executivo também, eu acho que é muito difícil. Eu gosto do movimento do capitalismo consciente, eu gosto assim, putz, a liderança, ela precisa, né, de fato, tomar uma atitude ali, mas hoje os negócios, eles são considerados éticos se eles cumprem as leis atuais, né, e a gente sabe que a lei, ela pende para onde, né, mas enfim, as leis, elas são insuficientes, e elas demoram para serem atualizadas. E né? muito! E a justiça não é para todos. Exatamente. Então, assim, hoje o negócio ele vai fazer cumprir meus amigos, a lei. Os resultados demoram tanto que... Eu acredito que, de fato, se conseguirem fechar essa equação, né, como eu comentei, da disrupção de um modelo de negócio com sustentabilidade no centro, entregando valor muito similar para a pessoa na outra ponta. Um exemplo que eu gosto de falar sempre, já falei, cansei de falar, vocês vão ouvir muito eu falando sobre isso, é a questão da porcaria do shampoo em barra, que eu economizo muito, que eu não levo água, que eu não tenho plástico na embalagem, e que eu consigo lavar o meu cabelo da mesma forma. Tem uma adaptação, tem menos espuma, não é tão cheiroso, não tem aquela embalagem glamurosa, bonita, com um jogador de futebol, astro da novela, ou qualquer coisa que seja, não tem. Não tem ali todo aquele apelo, né, que esses dias eu estava vendo no meu banheiro, inclusive. 3 minutos milagrosos com peptídeos de colágeno que ontem não existia, hoje. Como é? Ácido hialurônico, que é o da moda hialurônico. agora. 5 anos atrás era ceramidas, hoje é o ácido hialurônico que você põe em todo lugar, ele vai resolver a sua vida. Nossa. Sabe, isso me remete assim, a uma questão que é também, né, é uma indústria gigantesca, que é a indústria do marketing, a indústria da publicidade, propaganda, que ela se desenvolveu absurdamente e muitas vezes com um foco em maximizar o valor de um produto. Então, estou te vendendo aquele negócio, estou dourando a pílula absurdamente. Exato. E você compra, pensa numa empresa, né, de bens de consumo, abrir mão da estética da embalagem. Perfumaria. Eu ia falar da embalagem, sim. Como é que eu falo para uma empresa de perfume? Mercado de luxo não abre mão da embalagem de jeito nenhum. Não, mas não precisa ser de luxo. Vocês lembram daquele programa que tinha no History Channel chamado O Sócio? Sim. Era um programa onde o cara chegava lá, ele virava sócio de uma empresa que estava quebrando, uma empresa familiar e tal, e ele ia resolver o problema daquela empresa ali. Cara, tem um episódio que me marcou muito, que na época eu achei genial. Eu falei, nossa, que sacada, esse cara é um gênio. Hoje eu falo, que absurdo, né? Você vê como a gente vai, né, evoluindo também. Sim. Mas ele pegou uma empresa que vendia pipoca na Disney. Eles tinham um monopólio de vender pipoca na Disney. Eles vendiam um saco de 100 gramas de pipoca por $7. E a empresa ainda assim estava, né, com problemas de caixa e etc. Então o cara chega lá numa hora, ele pega um saco de pipoca e ele pergunta para a dona da empresa, por quanto você vende esse saco de pipoca? Ela, $7. Quanto custa? 30 centavos. Aí ele, beleza. Por quanto você venderia este balde? Aí ele dá um baldezinho assim, ó, parece acrílico, né? Mas acho que um PP ali, um polipropileno transparente. Parece um baldezinho de tinta, né? Tem a tampinha de metal, uma alça. Ele fala, por quanto você venderia esse balde? Aí ela fala, $15. Aí ele fala, então você ia mais do que dobrar o preço de venda? Beleza. Aí ele pegou o balde, esvaziou o balde, pegou o saquinho de pipoca e encheu o balde, a mesma quantidade de pipoca.
Então era 30 centavos ali de pipoca, mais 80 centavos do balde. Por 80 centavos ele dobrava o valor percebido daquele produto e o consumidor ia pagar $15 naquele balde de pipoca. Olha o absurdo. Rosa, eu podia estar entregando essa pipoca num negócio de papel. Agora, mas eu vou jogar um lixo, um plástico, um negócio de uso único no mercado, porque eu vou dobrar o preço de venda. Que executivo não faria isso? Porque ele está sendo medido pelo quê? E a externalidade do lixo é da municipalidade, não é da empresa que vendeu aquele negócio. Sim, então, assim, é em loco, né? É em loco. Faria isso? É em loco. Gostou deste corte? Então assista o episódio completo e se inscreva em nosso canal. O link está na descrição. Mesmo assim, ainda estou ouvindo a broca do dentista.